Olá, eu sou Vinícius e sou acadêmico do primeiro semestre no curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui para apresentar juntamente com os meus dois ex-colegas, a Nicole e o Nicolas, que estão atualmente no quarto ano do curso técnico integrado em informática no IFSU Campus Charqueadas, o projeto Hidra, uma arquitetura autônoma de monitoramento de bueiros. Esse projeto ele foi orientado pelo professor doutor Guilherme Rodrigues e co-orientado pelo professor doutor Vinícius Guimarães. Bom, então eu vou começar fazendo uma introdução e comentando sobre os trabalhos que a gente utilizou para construir o nosso projeto. Eu vou falar sobre o que é e o que se propõe o nosso sistema, os objetivos gerais e específicos. Vou fazer uma definição de internet das coisas e de smart cities e quais vão ser as relevâncias para o nosso projeto. Vou fazer uma apresentação dos módulos que vão constituir o nosso sistema e vou fazer uma revisão dos trabalhos relacionados. O que é o sistema Hydra? Bom, o sistema Hydra consiste em uma arquitetura autônoma que visa monitorar bueiros baseando-se em tecnologias de ponta, como os conceitos de Internet of Things, Smart Cities e computação em nuvem. Essa arquitetura ela capta dados sobre o volume de lixo ou de detritos em bueiros e os transmite para que seja possível analisá-los e armazená-los em ambientes de computação em nuvem. Essa arquitetura ela é composta em 4 diferentes módulos que serão apresentados a seguir. Primeiramente, é necessário entender o conceito de IoT. O conceito de Internet das Coisas, ou Internet of Things, ou IoT, sustenta que muitos dos objetos cotidianos serão equipados com microcontroladores e, através dos protocolos adequados, eles poderão estabelecer uma comunicação entre si. Já uma cidade inteligente, ou Smart City, é um paradigma que visa a integração de diferentes tecnologias numa perspectiva estratégica, buscando bem-estar social, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Assim, as tecnologias como a Internet das Coisas ou a computação em nuvem vão estar desempenhando um papel central no desenvolvimento de modelos viáveis de Smart City. Falando um pouquinho mais sobre a organização do sistema em si, ele consiste numa arquitetura autônoma para o monitoramento de bueiros e está organizado em 4 módulos diferentes. O módulo 1, ou módulo bueiro, é composto por sensores que vão estar responsáveis pela captura de informações dos bueiros. O módulo comunicação, representado pelo número 2 na figura, ele é responsável por fornecer suporte de informação. O módulo nuvem é responsável pelo armazenamento da informação, e o módulo 4, o módulo de aplicação, é responsável pela apresentação e tratamento de informações e aplicativos que vão ser utilizados no contexto do projeto. Nessa etapa do projeto, nós vamos dar maior enfoque ao módulo 1, ou módulo bueiro. Sendo assim, o objetivo geral dessa pesquisa é realizar o planejamento e a implementação de uma arquitetura autônoma de monitoramento de bueiros que proporcione a devida identificação e a notificação da possibilidade iminente do transbordamento de bueiros, enquanto os objetivos específicos são analisar os materiais necessários para a construção da estrutura a ser posicionada no interior dos bueiros e analisar e definir o conjunto de sensores que serão instalados no interior dos bueiros, levando em consideração fatores como acurácia, robustez ao ambiente e o custo. Para atingir esses objetivos, foram feitas análises desses 3 artigos, juntamente com testes com protótipos. O artigo de Casage et al. Apresenta um protótipo de cidade inteligente, que consiste em diversos sensores ligados a um sistema de iluminação pública. Os sensores eram responsáveis por medir parâmetros como a taxa de tráfego, o controle de energia, a qualidade do ar, a poluição sonora e outros. Os autores propuseram implantar um módulo de análise de dados baseado em computação em nuvem, como uma alternativa, então, à coleta e análise de dados por sensores. E esses resultados eram, então, armazenados numa base de dados externa. Já o artigo de Tang et al. Apresenta tecnologias de ponta em computação, utilizando o conceito de Fog Computing. A Fog Computing surgiu como uma alternativa para lidar com a grande quantidade de dados gerados, permitindo que os dispositivos ligados à borda de uma rede consigam transmitir informações sem necessariamente precisar que sejam armazenadas. Já o artigo de Muragesh et al. Propôs
uma arquitetura de monitoramento de bueiro composta por sensores que mediram parâmetros como temperatura, nível d'água, pressão e se as tampas dos bueiros estavam abertas ou fechadas. E os dados gerados por esses sensores eram então enviados para uma central de monitoramento genérico. Portanto, esses 3 artigos contribuíram para que a gente pudesse desenvolver o nosso projeto. Diversas cidades ao redor do mundo sofrem com problemas sanitários. Devido ao descarte inapropriado de lixo nas ruas, muitas enfrentam problemas como entupimento de bueiros. O professor e engenheiro civil da UERJ, Paulo Canedo, bueiros entupidos são os grandes vilões dos alagamentos. Pensando nos benefícios que o projeto poderia proporcionar, foi levado em conta principalmente as pessoas que têm as casas invadidas por água e os bens completamente danificados. Mas não são só as contas da população que são afetadas, mas também as contas públicas das prefeituras, que geralmente têm que arcar com os custos de reparo das estruturas danificadas pelos alagamentos. A principal função desse dispositivo é obter a profundidade do bueiro. Com essa informação, ele é capaz de descobrir quanto de água que tem, quanto espaço livre e se é capaz de transbordar ou não. Para conseguir extrair essa informação, a gente usou um sensor ultrassônico. Na primeira versão do protótipo, nós usamos como base um Arduino. Porém, ao longo do desenvolvimento, a gente percebeu que continuar usando o Arduino acabaria se tornando um pouco caro. Porque para conseguir fazer alguma conexão com a internet, seria necessário mais um módulo Wi-Fi. E esse módulo Wi-Fi mais o Arduino, mais o sensor, acabava deixando o projeto inteiro muito caro. Mas para a primeira apresentação do projeto, o primeiro protótipo foi usado no Arduino, um sensor de nível e alguns LEDs, para mostrar a ideia base de funcionamento, onde ele era capaz de extrair uma informação de quanto de água havia dentro de uma bambona. Conforme o projeto foi avançando, nós substituímos o Arduino por uma opção mais barata, recomendada pelo nosso co-orientador Vinícius Guimarães. A opção que ele sugeriu foi usar o chip ESP8266, que é uma opção mais barata e já vem com a conexão Wi-Fi de 2.4 GHz. Nessa segunda versão, substituímos o Arduino pelo Node MCU com o chip ESP8266, já possibilitando a conexão Wi-Fi e tendo um preço bem mais acessível. Durante o desenvolvimento, percebemos também que o protótipo havia feito algumas leituras instáveis, por causa que a água não é sempre estática. E para resolver esse problema, agora o protótipo faz várias leituras seguidas e calcula uma média a partir delas, podendo entregar um resultado mais preciso através dessas médias. Esta informação é enviada para um servidor utilizando o método HTTP, onde lá nós podemos fazer todos os cálculos necessários, sendo possível também conectar com algumas APIs de previsão do tempo. Com essas duas informações já é possível saber a capacidade atual do bueiro e se ele é capaz de transbordar ou não dentro da próxima chuva. Neste momento, o protótipo está em bancada. Nós continuamos utilizando o ESP8266 e o sensor ultrassônico para fazer medições. Futuramente pretendemos fazer testes com diferentes tipos de bateria para determinar qual a melhor opção com a maior autonomia para o dispositivo, podendo manter ele com um custo acessível e boa eficiência.